Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos começar a resolver alguns exercícios de cálculo que envolvem áreas, né? Primeiro eu vou colocar o enunciado desse exercício, que ele diz o seguinte: calcular a área da região delimitada pela curva da função y igual a f de x igual a x ao cubo, pelo eixo x e pelas retas x igual a 0 e x igual a 2, tá? Ou seja, calcular uma área delimitada por uma região em plano. Bem, o que é a área, né? A área é uma aplicação do teorema fundamental do cálculo. Nós definimos a área da seguinte forma: a área ela é igual à integral de a até b de f de x dx, tá? Lembra que isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, que é igual a f de b menos f de a. Aí começam a aparecer alguns detalhes. Lembre-se, o teorema fundamental do cálculo é simplesmente uma operação matemática. Tá? A integral de a até b de fx dx ela é um somatório, que muitas vezes se torna muito complexo. E uma descoberta importante foi descobrir que essa operação, a integral de a até b de fx dx, pode ser feita pela diferença de sua primitiva, f de b menos f de a variação de sua primitiva. Bem, f é uma função cuja derivada é f de x. Aí resulta um problema. Essa parte aqui é uma operação matemática, que independente de ser positivo ou negativo, ela vai sempre fazer a soma, né, dos valores da função do intervalo de a até b, independente de ser positivo ou negativo. Isso aqui é a área. A área é um valor sempre positivo, né? A área é um valor absoluto. Então nós temos que observar alguns detalhes, tá? Por exemplo, se uma função, né, vou colocar dois casos aqui por enquanto. Primeiro caso, segundo caso. Primeiro caso, uma função que é positiva no intervalo de a até b. Então a área seria a área desta região. Perceba que a função, a área que nós iremos calcular, aqui representada no plano cartesiano, ela está acima do eixo, ela é positiva. Então nesse caso a área coincide, né, com o teorema fundamental do cálculo. Porém, pode acontecer isso. Você terá uma função que tem uma parte negativa. E no intervalo de a até b, você terá esta representação. É uma área, né? Você continua tendo a área de uma região, né? Uma região aqui, a primeira parte aqui acima do eixo, segunda parte aqui abaixo do eixo. Só que aí acontece o seguinte: a função aqui, ela é positiva e aqui ela é negativa. Quando você fizer a integral de a até b direto, você vai estar somando uma parte positiva com uma parte negativa. E o valor numérico da soma não coincide com a área. Então, nesse caso aqui, é necessário dividir em duas partes, tá? Uma parte aqui positiva, vou usar um cálculo de área aqui. Uma parte aqui negativa, vou usar um outro cálculo de área que nós vamos fazer uma adaptação. Então, para calcular essa área, é importante conhecer o gráfico da função. Então, nós vamos começar a resolver essa integral, né? Começar a resolver esse cálculo de área pelo gráfico da função. Saber se o gráfico da função tem esse aspecto ou tem esse aspecto, tá? Então, começar aqui, ó, fazendo uma pequena observação, que é o gráfico de f de x, tá? Lembre-se que a nossa função é um y igual a f de x, que é igual a x elevado à terceira potência. Bem, como o intervalo que eu quero é de x igual a 0 até x igual a 2, eu vou pegar aqui alguns valores de x. Calcular o y correspondente para representar graficamente no intervalo que eu quero. Intervalo de 0, né? 0, 1, 2.
Lembre-se, se o x for zero, 0 ao cubo é zero, o y também é zero. Se o x for 1, 1 ao cubo é 1, o y também é 1. Se o x for 2, 2 ao cubo é 8, o y é 8. E nós vamos jogar isso aí no gráfico, né? Perceba que o nosso gráfico vai ter esse aspecto. No eixo x, 0, 1, 2, né? No eixo x, 0, 1, 2, tá? E no eixo y, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os nossos pontos correspondentes, x igual a 0, y igual a 0, um pontinho aqui, x igual a 1, y igual a 1, pontinho aqui, e o x igual a 2, y igual a 8, x igual a 2, y igual a 8. Não é uma reta, né? Nós temos uma curva aí. Então essa curva vai ter mais ou menos esse aspecto. Tá? Então passa por aqui e vai subir e passar por aqui, ó. Então vai descer aqui, ó. Uma curva mais ou menos com esse aspecto. Perceba que a área que nós queremos calcular é a área delimitada pela curva dessa função, pelo eixo x e pelas retas x igual a 0, x igual a 2. X igual a 0 é o próprio eixo y, né? Tá? E o x igual a 2 é essa reta vertical passando por aqui, ó. Então, qual é a área que você vai calcular? A área limitada pelo x igual a 0, que é esta reta aqui, né? Então ela encontra aqui. X igual a 2, que é esta reta vertical. O eixo x, que é esta reta horizontal. E a curva da função, ou seja, a área que nós queremos é a área desta região. Então perceba que essa região é uma região que está toda ela acima do eixo. Então é um caso deste, né? É esse primeiro caso aqui, em que a área é a própria integral definida. Então a área dessa região aqui, olha, ela é a própria integral de 0 até 2 da função f de x. Então nós podemos agora calcular a área, já que nós conhecemos qual é o caso, né? A função está toda acima do eixo, né? É uma região positiva, né? A função f de x, tá? Vamos observar aqui, olha, f de x, ela é sempre maior ou igual a 0 no intervalo de 0 até 2, né? Então, quando isso acontece, tá? O valor da área coincide com o próprio valor da integral definida. Então, nessa situação aqui eu posso colocar que a área dessa região é a integral de 0 até 2, né? De x ao cubo dx, tá? Que vai ser igual a, né? Lembra, a integral de x ao cubo é uma integral de potência, né? A integral de x ao cubo é a integral de x elevado a n. A integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então a integral de x ao cubo vai ser x elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1 no intervalo de 0 até 2. Que vai ser igual a x elevado à quarta potência dividido por 4 no intervalo de 0 até 2. Então vamos aplicar agora o teorema fundamental do cálculo. Lembra que o teorema fundamental do cálculo é o f de b menos f de a. Então quem vai ser o f de b? É o x igual a 2. Então 2 elevado à quarta potência sobre 4 menos o f de a. F de a é o limite inferior, que é o x igual a 0, menos 0 elevado à quarta potência sobre 4, que vai ser igual a 2 elevado à quarta potência é igual a 16, dividido por 4, menos 0, né? 0 à quarta é 0, 0 sobre 4 é 0. 16 por 4 é igual a 4, né? Então nós temos aí uma área, né, de 4 unidades, né?
uma área de 4 unidades de área, né? Um detalhe importante, né? Tá? Perceba que essa área aqui, ela está toda acima do eixo. Então, e no intervalo de 0 até 2, nós não temos nenhum valor da função negativo. Então, o valor da área coincide com o teorema fundamental do cálculo, que é um caso diferente deste, tá? Aí aqui nós não poderíamos calcular a área de maneira direta. Nesse caso aqui, a área é calculada diretamente, a área é igual a 4 unidades, tá? Espero que tenham gostado da resolução, tenham entendido a resolução. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? E curtam o canal, compartilhem, ajudem a divulgar. Obrigado.